A paz do Senhor Jesus para todos amigos e irmãos em Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. O Senhor que está acima de tudo e de todos, o poderoso de Israel. Que nesta madrugada de oração, de jejum e leitura da palavra, que Deus nos concede mais um dia, na presença dEle. São exatamente 00:25. Nós vamos ler aqui a palavra de Deus no Salmo, capítulo 8 do livro de Salmos. E alguns versículos, que fala o título assim, a grandeza de Deus e o valor do ser humano, do ser humano. A grandeza de Deus e o valor do ser humano, Nós sabemos que Deus, Ele está acima de tudo e de todos, O Senhor está no seu alto e sublime trono e se inclina para ver a terra, Nada é encoberto diante dos olhos de Deus. Tudo que eu e você fazemos aqui na terra, o Senhor está vendo. Tudo, tudo, tudo. Não há nada, nem ninguém que se esconda diante dos olhos do Senhor. E o salmista Davi, ele escrevendo aqui no livro de Salmos, capítulo 8, o versículo 1, ele diz assim, Ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te defamam. Quando olho para o céu que tu criaste, louvado seja o nome do Senhor, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele, e que é um ser mortal para que te preocupes com ele. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. As ovelhas e o gado, os animais selvagens também, os pássaros e os peixes, e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor, nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aqui o salmista Davi, ele estava engrandecendo, ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Ele estava falando da grandeza de Deus e do ser humano que foi criado por Deus, Diz a palavra de Deus em Gênesis que Deus criou tudo, O jardim, tudo para o homem. Mas mesmo assim, o homem se sentiu só. E Deus deu um sono profundo em Adão e tirou-lhe uma costela e fez a sua companheira Eva, a disjuntora, companheira. E diz a palavra de Deus que Deus deu tudo ao homem, deu tudo a ele. Ele tinha as frutas no jardim do Éden para comer, as plantas que davam frutos, Ele tinha tudo, cada animal. Na verdade, Deus deu tudo a ele, ao ser humano. Mas ele se achou só e Deus ainda deu o quê? A ele a companheira, a disjuntora,
que agora o Senhor Deus disse para ele: esta é agora osso dos teus ossos e carne da tua carne. Então o ser humano, meu querido irmão, amado, amigo, ele tinha tudo que Deus o deu, criou, abençoou, né? A terra não dava espinho, tudo que ele plantava brotava, porque o próprio vapor, né, que saía da terra regava, né, a terra não dava espinho, tudo era perfeito. Mas mesmo assim o ser humano, né, enganado pelo diabo, a serpente, Satanás, que apareceu para Eva, né, para Adão. E Deus disse para Adão e para Eva: tudo que está no jardim do Éden você pode comer, mas dessa árvore aqui que está no meio do jardim você não pode comer dela, você não pode comer deste fruto. Deus estava pondo ali um limite para que o homem e a mulher temessem a Deus. Mas Deus não obrigou ele a não comer do fruto. Simplesmente Deus falou para eles: deste fruto você não pode comer. Como diz aqui o versículo, que Deus, ele só fez o homem menor do que Deus. O ser humano, né, a criatura, menor do que Deus. Porque todas as coisas Deus deu a ele. Os animais do campo para ele cuidar, as plantações, os frutos, tudo que tinha no jardim do Éden, o homem vivia, se alimentava, cultivava, mas o diabo entrou em quem? Na serpente. E a serpente chegou para Eva e disse: no dia que você comer daquela fruta que Deus disse que não comesse, você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. E a mulher Eva foi lá, comeu da fruta, né? Pecou, depois ofereceu para o seu marido Adão, e Adão também pecou. E por conta do pecado e da desobediência deles, da serpente, né, da Eva e do Adão, entrou a maldição na vida deles. Entrou a maldição, né, nos seus caminhos. Agora ele tinha que trabalhar. Deus falou para Adão. Diz a palavra de Deus no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, que Deus vinha visitar Adão e Eva. Deus vinha visitar, e um dia Deus procurando eles e não o encontrou. E Deus bradou e perguntou: Adão, Adão, onde é que tu estás? E ele respondeu: Senhor, estou aqui. E Deus: por que você está se escondendo, Adão? Ele disse: porque eu pequei contra ti, Senhor. E a mulher que me deste como companheira, ela me fez pecar contra ti. E a mulher jogou a culpa em quem? Na serpente, né? Esse é um ditado neste mundo. Nunca ninguém quer assumir os seus erros, os seus pecados. Sempre quer procurar um bode expiatório, né? Sempre quer jogar para A ou para B. Uns que não quer Deus, põe desculpa, que não vai à igreja por conta disso, daquilo. Outros que não quer ouvir a palavra de Deus, põe desculpa que não tem tempo para isso, para aquilo. Então sempre alguém quer colocar culpa em outro. Foi o caso de Adão, Eva e a serpente. Mas Deus disse para Adão que por causa da sua desobediência, do seu pecado, ele agora ia ter que trabalhar e do suor do seu rosto comer o seu pão todos os dias da sua vida na terra. E a mulher
o Senhor Deus disse para ela: agora, mulher, tu com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido. E para a serpente o Senhor disse que ela agora seria a mais amaldiçoada de todos os animais, que agora ela teria que se arrastar e comer do pó da terra. Meu irmão, minha irmã, meu querido, a pior coisa que existe é quando nós não reconhecemos nossos erros, nossas falhas, nossas fraquezas, nossos pecados, e não imploramos a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Tem ser humano que ele está no pecado, ele está na maldade, praticando, mas ele não reconhece, ele não se arrepende, ele está sempre culpando a A ou a B. E a palavra de Deus diz que se há alguma coisa que se nós devemos, é dos nossos próprios pecados, das nossas próprias desobediências diante dos olhos de Deus. Às vezes não queremos buscar a Deus, não queremos nada com Deus, mas quando estamos passando por momentos difíceis, por lutas, por problemas, por dificuldades, ficamos gritando: ai meu Deus, me socorre, meu Deus. Mas só se lembramos de Deus muitas das vezes nas horas mais difíceis. E as outras horas, porque você não se lembra, eu não se lembro de Deus, ao ponto de buscar a sua face, a sua misericórdia e adorar ao Senhor. E diz a palavra de Deus que pela desobediência de Adão, Eva e a serpente, Deus jogou, expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. E diz a palavra que a terra agora passou a dar espinhos. Ele agora tem que trabalhar do suor do seu rosto para se manter, para sobreviver. Então, meu querido, é o que acontece hoje na vida de muita gente, de muitas pessoas, que Deus tem tantas bênçãos para ela, mas ela procura viver uma vida na imundícia do pecado, não se arrepende, não quer nada com Deus. E quando vem os dias maus, os dias difíceis, essa pessoa se lamenta, essa pessoa: meu Deus, eu sou uma pessoa tão boa, não faço isso, não faço aquilo, por que isso está acontecendo na minha vida? Será que você já parou para pensar o que você tem feito diante dos olhos de Deus? Não é diante dos meus olhos, dos olhos do seu amigo, do seu irmão, do seu familiar, não. É diante dos olhos de Deus que vê tudo e todos. Deus sabia que Adão tinha pecado, que Eva tinha pecado, que a serpente tinha pecado, mas Deus, pelo seu amor e misericórdia, ainda deu a eles, a Adão e Eva, a oportunidade de se arrependerem. E é isso que Deus quer de mim e de você. Todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de nós se arrependermos dos nossos pecados, das nossas maldades e passarmos a ter uma vida na presença de Deus. Porque é isso que Deus quer para te abençoar, para abençoar a sua vida, a sua família. E para resumir, o pecado entrou, a destruição até hoje, as gerações, nós vemos cada vez mais. Onde entrou o primeiro homicídio, O próprio irmão matou o outro. O Caim matou Abel, pela desobediência do pecado de Adão e de Eva. O mal entrou, a maldade. E diz a Bíblia que o Caim, com inveja do seu irmão Abel, o matou. Porque Abel era pastor de ovelhas e o Caim era lavrador da terra. E o Caim, ele oferecia a Deus, o pior.
ele ofereceu o pior a Deus. As suas ofertas, ele ofereceu o pior. E Abel não, Abel ele dava das primícias do que ele criava, ele oferecia em holocausto a Deus, e Deus se agradava de Abel e não de Caim. E por isso Caim teve inveja no seu coração, ao ponto de matar o seu próprio irmão. E hoje é o que nós vemos, né? Filho matando pai, pai matando filho, né? A desgraça no meio do mundo aí. Irmão matando irmão. Meu Deus. Por conta de quê, gente? Por conta do pecado, da maldade. Mas que Deus tenha misericórdia de mim, de você, da nossa família, dos nossos amigos, parentes. E que a sua proteção, o seu livramento, né? Que o Senhor te abençoe, como Davi exaltou a Deus, o Senhor. Exaltou a majestade do nosso Deus. Que nós não sejamos diferentes. Que nós amemos ao nosso Deus. Glorificamos ao Senhor. Adoremos ao Senhor de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa gratidão por tudo que Deus, Criador de tudo, fez e faz por nós, o Senhor Jesus, entregando o seu próprio Filho na cruz do Calvário, né? Morte de cruz, humilhações, para que eu e você hoje, meu irmão, minha irmã, meu amigo, tivesse o direito da salvação eterna. Antigamente, o pecado do povo era perdoado pelos sacrifícios que os sacerdotes pegavam os animais, né, e sacrificavam nos holocaustos a Deus, e Deus se agradava daquele sacrifício e perdoava o pecado do povo. E quando Jesus veio, que foi o seu próprio Cordeiro imaculado, sem mancha, sem pecado, sacrificado por nós na cruz do Calvário, para que hoje eu e você tivesse a oportunidade de, pela fé em Jesus Cristo, em nosso Deus, orar e buscar a sua presença, o seu perdão, a sua misericórdia, simplesmente você orando e pedindo ao Senhor a sua graça no nome de Jesus. E é o que eu e você vai fazer agora. Vamos orar, pedir a Deus misericórdia, perdão, para que o Senhor venha nos abençoar, nos perdoar e nos livrar de todos os males. Pai querido, amado e santo, meu Deus, meu Redentor, meu baluarte, minha razão de viver, ó Sol da justiça, Príncipe da paz, Leão da tribo de Judá, Raiz de Davi, Deus forte, Senhor dos exércitos, Jeová Jireh, Jeová Samá, Jeová Nissi, Jeová Shalom, ó poderoso Deus de Israel, o guarda de Israel que não dormita nem dorme. Pai, em nome de Jesus, nessa madrugada, eu entro na presença do Senhor em oração, junto com nossos amigos, irmãos, Pai, familiares, para pedir ao Senhor misericórdia, meu Deus, sobre a minha vida, a vida da minha esposa, meu Deus, sobre o nosso casamento, sobre a nossa saúde, sobre a nossa prosperidade, meu Deus, a misericórdia sobre os nossos descendentes, familiares, a misericórdia do Senhor sobre a vida dos familiares da tua serva, sobre a minha mãe, minha irmã Solange, meus irmãos, meu filho, meus tios, primos, parentes, amigos. Deus, pedimos nesta madrugada a tua misericórdia, o teu perdão. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, nossas fraquezas diante de ti. Pai, oramos, meu Deus, pelos doentes, aqueles que se encontram enfermos, Pai, que o Senhor dê saúde. Oramos pelos viciados, que o Senhor os liberte dos vícios. Oramos, meu Deus, pelos depressivos, por aqueles que sofrem com a síndrome do pânico, meu Deus, que sofrem com a depressão, com a ansiedade, meu Deus. Tenha misericórdia, Senhor. Aquele que se encontra doente no leito de um hospital, desenganado pela medicina ou em casa, meu Deus.
Pai, visita nesta madrugada, Pai, com tua mão poderosa e arranca, meu Deus, o mal, arranca a doença, arranca a enfermidade, arranca a miséria, arranca os vícios, arranca o sofrimento, Pai, da vida dessa pessoa, dessa família, deste amigo, Senhor, deste familiar. Senhor, oramos em nome de Jesus, meu Deus, meu Pai, meu Rei, por aqueles que se encontram, meu Pai, jogados nas calçadas, nas ruas, meu Deus, sendo humilhado nos vícios e não tem mais forças para largar. Senhor, a mãe que ora pelo seu filho, a esposa que ora pelo seu marido, o marido que ora pela esposa, oramos pelos casamentos, Deus, que o Senhor os brinde, que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê entendimento, sabedoria, meu Deus, a cada um deles, meu Pai, em nome de Jesus, para ajudar um ao outro, para compreender um ao outro. Meu Deus, abençoe em nome de Jesus. Pai, oramos pelo Brasil, pela nação brasileira, oramos pela salvação das autoridades brasileiras, Pai. Oramos, meu Pai, em nome de Jesus, por aqueles que fazem a tua obra, que o Senhor os abençoe, aqueles que levam a preciosa semente, a tua palavra, meu Deus, guarde, livre, prospere, aumente a fé de cada um deles. Senhor, abençoe, nos prepara para a vinda do Senhor. Meu Deus, nos prepara para aquele grande dia, o dia que o Senhor nos chamar, Pai. Deus Santo, abençoe nesta madrugada cada um dos amigos, dos irmãos. Guarde, livre de todo mal, abençoe este final de semana. Seja um domingo abençoado na vida de cada um deles. Abençoe, Pai, o trabalho das nossas mãos. Faz prosperar o trabalho das nossas mãos. Que nós vejamos a bondade do Senhor na terra dos viventes, ó Deus. Abençoe, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Que a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de todos os amigos e irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor te deu uma noite, um sono tranquilo, uma madrugada. Em nome de Jesus, abençoada. Um domingo próspero, abençoado em nome de Jesus. Nossos amigos que nos seguem aqui no Facebook e deseja se inscrever no nosso canal lá no YouTube, @João PR, né? João Maria. Você vai lá se inscrever no nosso canal, você não vai pagar nada, né? Não paga nada. Você vai receber as orações, a leitura da palavra, né? O jejum, a consagração para Deus te abençoar mais ainda. Você vai compartilhar lá nossos vídeos para abençoar outras vidas em nome de Jesus. Dá um likezinho, toca no sino para receber as notificações. Deus te abençoe, meu irmão. Fica com Deus e que o Senhor te honre cada dia mais em nome de Jesus. Fica com Deus e boa madrugada.